bem-vindo à aula sobre o Apache Flink. Nesta aula iremos abordar a revisão e utilizarmos o Apache Flink na prática. Bom, antes da gente ir a fundo no Apache Flink, vamos só relembrar alguns conceitos atrelados a esse framework. O Apache Flink é um framework que é normalmente utilizado para o processamento de fluxo de dados. Ele também permite que a gente processe os dados em batch ou em lot, ou seja, ele permite que a gente processe os dados já armazenados. Mas normalmente a gente utiliza o Apache Flink para processamento em fluxo ou processamento de streaming. Para isso, ele utiliza basicamente o conceito de mecanismo de janelas. Como que funciona esse mecanismo de janelas? Num cenário de processamento de fluxo, você tem um conjunto de eventos sendo gerados e sendo lidos em tempo real, ou seja, esses eventos são ingeridos ao seu ambiente em tempo real. O Apache Flink utiliza janelas para permitir que a gente processe esses eventos em tempo real, ou seja, ele utiliza o conceito de janelas para tentar agrupar esses eventos de acordo com um determinado critério que a gente define, para permitir que a gente consiga fazer essa análise de tempo, essa análise de dados em tempo real. Então, por exemplo, um exemplo de um mecanismo de janela é a gente agrupar os eventos de acordo com um determinado ID, por exemplo, que ocorreram numa determinada janela de tempo. Então, por exemplo, eu posso querer, por exemplo, no Twitter, eu posso querer saber quais são as hashtags mais utilizadas na última hora. Para isso, a gente utiliza uma janela de tempo de 1 hora e faz basicamente uma contagem dessas hashtags nessa última hora. Então, isso seria, por exemplo, uma aplicação. Ele possui algumas garantias de processamento, ou seja, ele permite garantia para quem está desenvolvendo que os dados foram não só lidos, mas também processados ao longo do nosso fluxo de processamento. Na parte de análise de dados no Flink, ela basicamente permite que a gente utilize um conceito de baseado em grafo, então ele é muito similar àquela abordagem que a gente utilizou no Apache Spark. De fato, quando a gente for utilizar ele na prática, a gente vai perceber que as mesmas operações que a gente normalmente faz no Apache Spark, a gente consegue utilizar no Flink. A única diferença é que os eventos são lidos em tempo real e os eventos devem ser processados em tempo real. Então a gente tem algumas restrições, entre aspas, para esse tipo de cenário. Mas, de fato, as análises que a gente consegue extrair em cima desses dados são muito similares. Ele permite que a gente faça essa análise de fluxo de dados. Novamente, a gente utiliza o conceito de mecanismo de janela para fazer essa análise de fluxo de dados. E ele também possui algumas bibliotecas que permitem que a gente utilize algoritmos de aprendizagem de máquina nesse contexto. O Apache Spark também possui algumas bibliotecas, por exemplo, ele possui o mlib, mas o Apache Flink também possui as bibliotecas de aprendizagem de máquina que permitem que a gente faça mineração de dados, não só em lote, mas também em tempo real. Ou seja, ele permite que a gente analise os dados e classifique esses dados em tempo real. Bom, quando a gente está basicamente olhando pelo lado de análise de fluxo, a gente tem que considerar sempre qual é o cenário que a gente normalmente utiliza esses dados. Então, por exemplo, a origem dos dados, a gente pode utilizar no Apache Flink o próprio sistema de arquivos como origem dos dados. Então, por exemplo, a gente consegue atrelar o Apache Flink com HDFS, por exemplo. A gente também consegue atrelar o Apache Flink com o sistema de arquivos tradicional. Então, por exemplo, eu posso ingerir no Apache Flink um arquivo que já está armazenado na minha máquina, por mais que ele não esteja armazenado no HDFS. Ele também permite que a gente conecte ele com dispositivos de mensagem em fila. Então, um exemplo de dispositivo de mensagem em fila seria, por exemplo, o Apache Kafka. A gente não vai estudar o Apache Kafka ainda, mas um exemplo normalmente utilizado nesse cenário é o Apache Kafka. O que seria o Apache Kafka nesse contexto? O Apache Kafka permite que a gente envie e leia mensagens em tempo real. Então, por exemplo, a gente poderia ter um sistema gerando mensagens e o Apache Flink ingerindo essas mensagens ou lendo essas mensagens em tempo real. Ele permite que a gente faça um conjunto de transformações nesse fluxo de dados. Então, quando a gente for olhar ele na prática, a gente vai perceber que ele é muito similar ao Apache Spark. Ele permite, por exemplo, que a gente utilize o map. Então, ele permite que a gente efetue uma função em cima desses dados. Ele permite que a gente utilize o reduce, ou seja, ele permite que a gente agrupe esses dados e efetue uma função sobre esses dados agrupados. Ele permite mecanismos de filtro, de agregação, de agrupamento por chave, dentre outras transformações que ele permite que a gente faça em fluxo. De fato, as principais operações suportadas pelo Spark são suportadas também pelo Apache Flink em fluxo, ou seja, em tempo real.
Ele também permite que a gente faça transformações nessa janela. Então, por exemplo, ele permite que a gente agrupe os eventos que ocorreram nos últimos N segundos, nos últimos 10 segundos, nos últimos 20 segundos, minutos e assim por diante. Ele permite que a gente conte a ocorrência desses eventos nessa janela de tempo e assim por diante. Bom, só relembrando os componentes, a gente já deu uma estudada um pouco a fundo. O Apache Flink basicamente possui três principais componentes. O primeiro componente é o cliente. Então a gente utiliza o cliente para submeter uma tarefa no Apache Flink. O segundo componente é o Job Manager. O Job Manager é responsável não só pelo escalonamento das tarefas, mas também pelo gerenciamento das tarefas no nosso cluster. E por fim, a gente tem o Task Manager, que é quem de fato efetua o processamento no Apache Flink, ou seja, quem de fato recebe aquela tarefa que a gente submeteu e executa aquelas tarefas que a gente submeteu. Então a gente tem um conjunto de máquinas que podem efetuar esse processamento. A gente tem normalmente uma máquina efetuando gerenciamento, o Job Manager, e uma máquina que a gente utiliza como client, ou só como uma interface com o Apache Flink. Bom, quando a gente está considerando o processamento de fluxo de dados, a gente sempre precisa considerar quais são não só as restrições desse cenário, mas também quais são as características desse cenário. Quando a gente está falando de um cenário de processamento de fluxo, o sistema de análise de dados deve ser capaz de operar de maneira contínua, ou seja, ele deve ser capaz de ler os eventos em tempo real e também tratar esses eventos em tempo real. Então, normalmente, quando a gente está considerando esse cenário, um exemplo típico é o cenário do Twitter. Então, no Twitter a gente tem um conjunto de usuários gerando mensagens ou tweets, e ao longo do tempo a gente quer saber qual é a hashtag ou a mensagem com a maior ocorrência, ou seja, a mensagem mais popular nessa rede social. Então a gente precisa ler os eventos em tempo real, à medida que eles vão acontecendo, e analisar esses dados em tempo real. Então isso seria um exemplo de um cenário de processamento de fluxo. Bom, quando a gente está trabalhando nesse contexto, o Apache Flink ele utiliza basicamente o conceito de janela para conseguir prover essa tal característica, ou conseguir prover a análise de dados nesse cenário. Então, quando a gente está falando de baseado em janela, a gente basicamente possui três janelas que a gente consegue utilizar no Apache Flink. A primeira janela é denominada Tumbling Window. Tá? O que significa Tumbling Window? A janela de Tumbling Window, ela basicamente agrupa os eventos em uma determinada janela de tempo, ou de eventos, a gente consegue determinar isso. Então a gente sempre tem um tamanho pré-definido nessa janela, e essa janela sempre vai durar esse tamanho que a gente definiu. Então, por exemplo, eu posso falar para o Flink que eu quero uma janela de 3 eventos, e o Flink sempre vai agrupar meus eventos em 3 eventos. Eu quero uma janela de 5 eventos, ele vai agrupar os eventos em 5. Eu quero uma janela de 5 segundos. Ele sempre vai agrupar os eventos nos últimos 5 segundos. E assim por diante. E ele vai sempre recriar uma outra janela a partir do momento que ele já gerou essa janela que a gente espera receber. A segunda janela é a janela que a gente denomina como Sliding Window. A Sliding Window, ela basicamente recebe 2 parâmetros. Primeiro é o tamanho da janela, e segundo é o tamanho desse frame, ou o que ele chama de Window Slide, que é basicamente a gente pode determinar isso como acompanhamento da janela, ou enfim, o tamanho da fração da janela. A ideia do Sliding Window basicamente é agrupar os eventos também, de acordo com um determinado critério. Então, por exemplo, eu posso falar para o Flink que eu quero os eventos agrupados nos últimos 5 segundos. Só que eu quero saber esses últimos 5 segundos de 1 em 1 segundo. Então ele basicamente vai ficar gerando janelas de 5 segundos a cada 1 segundo. Então isso permite que a gente consiga tomar uma decisão mais rápido e que também a gente consiga não ter um histórico, digamos que abrupto, uma vez que a gente sempre vai ter frações de 5 segundos, mas não, a gente vai ter frações de 5 segundos que são deslizantes ao longo do tempo. Então isso é interessante em determinados cenários, por exemplo, o cenário de análise de rede, que a gente não quer quebrar o comportamento nos últimos 5 segundos, mas a gente quer saber como que está o comportamento do sistema nos últimos 5 segundos sempre, e não de 5 em 5 segundos. Então, normalmente esse é o cenário de aplicação do Sliding Window. O último cenário é o cenário que a gente denomina como Session Window. Nesse cenário, a gente basicamente determina para o Flink qual é o tempo que ele tem que esperar antes de exportar essa janela. Então, por exemplo, a gente pode falar para o Flink que a partir do momento que não aconteceu mais nenhum evento nos últimos 2 segundos, ele deve exportar a janela. Então, ele pode estar agrupando os eventos nos últimos 10, 15, 20 segundos, à medida que esses eventos vão acontecendo. Em um determinado momento do tempo, a gente vai ter uma fração de tempo
que essa janela não aconteceu, ou enfim, que nenhum evento aconteceu nessa janela. Ele basicamente vai agrupar essa janela, então nesse caso aqui, ele agrupa essa janela e exporta a janela para a gente fazer a análise de dados. Então, basicamente, a gente define como parâmetro para ele o que ele denomina como session gap, que é basicamente quanto tempo ele tem que esperar antes de exportar uma janela que não aconteça nenhum evento. Então, por exemplo, eu posso estar fazendo contagem de mensagens no Twitter de acordo com o usuário. Eu tenho que esperar 5 segundos antes de fazer análise de dados dessas mensagens, porque o usuário pode estar digitando mais mensagens, por exemplo. E assim por diante. Bom, qual é o fluxo geral quando a gente está querendo desenvolver uma aplicação da Apache Flink? O fluxo ele é muito similar ao Apache Spark, que a gente também já desenvolveu. O primeiro passo é criar um projeto Maven. Então a gente vai lá, cria um projeto Maven, define para ele quais são as dependências e quais são as bibliotecas que ele precisa usar para a gente fazer o desenvolvimento da nossa solução. Próximo passo é a gente criar o que ele denomina como Stream Execution Environment. O Stream Execution Environment, basicamente, é a interface que a gente tem, basicamente é o cliente que a gente vai ter com a Apache Flink. Então é através dele que a gente submete tarefas e que a gente acompanha a execução dessa tarefa. E, posteriormente a gente define um data stream. O data stream é a unidade dos dados que a gente vai trabalhar. Então a gente sempre vai estar trabalhando em processamento de fluxo, então a gente vai sempre utilizar a data stream para fazer a análise dos dados. A partir do momento que a gente tem uma data stream, ou seja, a origem desses dados no nosso ambiente, a gente consegue aplicar as transformações. Então as transformações são quais tipos de análise a gente quer efetuar em cima desses dados. Por exemplo, eu quero fazer um map, eu quero fazer um reduce, eu quero aplicar um filtro em cima desse meu fluxo. Então, basicamente, o que a gente está fazendo nessa etapa é transformações. E por último é o sync, que ele denomina como sync, que é, ok, eu já apliquei tudo que eu queria aplicar de processamento em cima dos meus dados, e qual medida eu devo tomar? Eu devo salvar em um arquivo, eu devo exibir uma mensagem para o usuário, eu devo gerar um alerta, aonde esses dados vão parar depois que eu termino a análise dos dados. Então, aonde esses dados vão encerrar no nosso sistema, ele determina como sync. Bom, vamos lá para o nosso ambiente para a gente começar a desenvolver o nosso projeto. Eu já tenho aqui a nossa sessão aberta, então eu já tenho aqui acesso ao nosso ambiente. O primeiro passo, então, é abrir o NetBeans. A gente utiliza o NetBeans para desenvolver a nossa solução. Então, só relembrando, a gente vai criar um projeto Maven para utilizar o Apache Flink na prática. Então, já estou no meu ambiente, já tenho o NetBeans aberto. A gente pode vir em File, no lado esquerdo, New Project, Maven, Java Application. Vou chamar de Flink Prática. O nome do projeto, Finish. Ele já vai criar o projeto para a gente pode vir aqui no lado esquerdo, clicar em Flink, ele vai abrir as opções, a gente clica em Project Files e Source Packages, que são os dois arquivos que a gente vai precisar alterar. Então, Source Packages tem nossos pacotes do nosso projeto, e o Project Files tem um arquivo pom.xml. A gente pode abrir ele. Então, a gente utiliza o pom.xml para definir quais são as dependências do nosso projeto. Então, o primeiro passo é a gente definir quais são as dependências. O Apache Flink ele possui 3 dependências quando a gente está trabalhando num cenário de processamento em fluxo. A gente vai precisar escrever essas 3 dependências para trabalhar no cenário de processamento em fluxo. Então eu vou escrever aqui, vocês podem pausar o vídeo para copiar ou me acompanhar na escrita. Então o primeiro passo é escrever a seção dependencies. Então já escrevi aqui a seção dependencies e agora eu tenho que escrever uma a uma. Então, eu vou escrever minha primeira dependência. Então, a primeira dependência minha é o próprio Apache Flink. Para isso, eu preciso definir o Group ID. Então, o Group ID, meu primeiro é org Apache Flink. A segunda dependência é o Artifact ID. O Artifact ID é qual pacote que a gente quer inserir de fato. Então, flink-java. E a versão. Então, version. Minha versão é 1.7.1. Então, essa aqui nós já inserimos a primeira dependência, podemos inserir a segunda. Eu vou copiar a seção para ficar mais rápido. Então, só vou copiar e alterar os campos. Então, a segunda dependência que a gente quer inserir é também org
.apache.flink, é a mesma dependência do group ID. O que muda é o artifact ID. O artifact ID que a gente quer inserir é flink-streaming-java underline 2.11. Essa é a versão que a gente vai trabalhar. Ok? No campo version a gente pode colocar 1.1.7 também. E agora essa seria a última dependência. A última dependência é o cliente. Então a gente também possui o mesmo grupo. O grupo ID continua org apache flink. O artifact ID agora é flink-clients underline 2.11. A versão continua sendo 1.7. E é isso. Inserimos as 3 dependências do projeto. Então o texto que a gente inseriu no nosso pom.xml foi isso. Então, para acompanhar, podem pausar o vídeo e copiar esses campos. Bom, a partir desse momento a gente já possui as dependências do projeto. O próximo passo é criar o nosso main. Então a gente pode vir aqui no pacote, new, Java class. Eu vou chamar de meu main, que vai ser o main que a gente vai utilizar no projeto. Podemos criar o main de fato, public static void main string args. Tá. Então aqui já tem o nosso main. A partir desse momento a gente pode já criar ou executar o nosso projeto, a nossa tarefa de fato. Antes da gente fazer isso, vamos só compilar o nosso projeto. Então a gente pode vir aqui nessa opção Clean and Build para ver se está tudo certo. Nesse passo ele vai olhar as dependências. Como eu já baixei as dependências, já foi mais rápido. Então tudo certo com as dependências. Bom, vamos ver quais são as etapas. Bom, já criamos o nosso projeto uma vez, já está tudo certo. O próximo passo é criar um Stream Execution Environment. Então vamos criar um Stream Execution Environment. Stream Execution. A gente pode apertar Ctrl espaço para ele autocompletar. O que a gente quer criar é o primeiro, Stream Execution Environment. Vocês podem dar Enter, que ele já importa. Vou chamar de C, que é Stream Execution Environment. E a gente também chama o Stream Execution Environment.getExecutionEnvironment. Então vocês podem escrever Stream, Ctrl espaço. Ele vai aparecer aqui nessa opção. Enter, ponto e vírgula. A partir desse momento a gente já tem o nosso ambiente para execução das nossas tarefas. O próximo passo é criar um data stream, ou definir um data stream. Como a gente está aqui só estudando como é que funciona o Apache Flink, a gente não está utilizando ele de fato para solucionar nenhum problema específico, ou fazer análise de dados em nenhum cenário específico, eu vou criar um data stream na mão. Okay? Para a gente fazer isso, a gente pode criar um data stream. Pode dar Ctrl espaço, ele já vai sugerir para a gente. A gente precisa definir para ele que é do tipo inteiro. Então a gente está criando um data stream do tipo inteiro. Vou chamar ele de inteiros. E a gente também chama o nosso Stream Execution Environment para ele criar esse data stream. Então, C, ponto. A gente chama a função fromElements e passa para ele quais são os campos ou quais são os elementos que a gente quer no nosso data stream. Como a gente está só testando o ambiente, a gente pode criar uma lista de inteiros pequena para a gente conseguir entender o que está acontecendo no nosso ambiente. Então vou criar uma lista com 3 1, uma lista com 3 2, 3 3 e um 4 no final. Então essa é a minha lista que ele vai ler em fluxo. Ele vai ler a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e assim por diante. O próximo passo é a gente operar em cima desse nosso data stream. Então se a gente olhar aqui os passos, a gente já definiu um data stream e agora a gente pode aplicar as transformações no data stream. Ou seja, o que a gente quer executar de fato no nosso data stream. Vamos dar uma olhada em quais são as opções. Bom, para a gente carregar um data source, a gente tem essas opções. A gente utilizou a opção from elements. Então a gente criou um data stream baseado em elementos pré-definidos, mas a gente também consegue chamar outras funções para criar o data stream. Por exemplo, eu poderia criar um data stream baseado em um arquivo de texto. Então eu posso utilizar um arquivo de entrada e criar uma streaming de dados baseado em um arquivo de entrada. Também posso utilizar um arquivo aleatório de entrada e assim por diante. Bom, a gente está na etapa de transformações. Então, quais operações que a gente pode efetuar em cima dos dados? Uma primeira operação que a gente pode efetuar é uma operação de map. Então, ela basicamente vai receber um elemento de entrada e gerar outro elemento, passando a nossa função sobre esse elemento de entrada.
Segunda etapa é a etapa de flap map, por exemplo, a segunda transformação que a gente pode operar, em que a gente recebe um elemento de entrada e a gente pode gerar vários elementos de saída. Terceira operação é a operação de filtro, que a gente já utilizou na Apache Spark, a gente já sabe como funciona, então seria basicamente a gente filtrar os elementos de acordo com um determinado critério. Quarta função é uma função de key-by, ou seja, agrupar esses elementos de acordo com um critério. Função de reduce, em que a gente aplica uma função sobre vários conjuntos de entrada, ou vários dados de entrada. Uma função de janela, de window, em que a gente agrupa os eventos de acordo com o critério que a gente queira definir. E uma função de max, por exemplo, que retorna o valor sobre as entradas. O Apache Flink, de fato, ele possui diversas operações ou transformações que a gente pode executar em cima dos dados. Tá? Então eu listei aqui as principais, mas a própria documentação do Apache Flink, ele possui exemplos mostrando como ele pode operar em cima dos dados e também lista quais as funções que ele pode utilizar em cima dos dados. Bom, primeira operação que a gente quer efetuar, vamos agrupar esse nosso data stream em uma janela. Tá? Bom, vamos voltar aqui para o nosso ambiente. Para a gente fazer isso, a gente pode utilizar a seguinte operação. A gente quer operar em cima desse nosso data stream de inteiros. Então a gente pode chamar o inteiros. Ele vai ter um conjunto de operações que ele permite que a gente efetue, mas como que a gente quer processar em cima de uma janela, a gente pode chamar a função count window all. Então se a gente olhar aqui, a primeira janela é uma janela que a gente denominou antes como um tumbling window, ou seja, a gente vai determinar para ele quantos eventos ele deve agrupar antes de exportar essa janela. E a segunda opção é a opção de sliding window, ou seja, a gente está falando para ele qual é o tamanho da janela e com que frequência a gente quer que ele exporte essa janela. Vamos criar uma janela de tumbling window que fica mais fácil para a gente entender. Se a gente olhar aqui, a gente possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Vamos imaginar o cenário que a gente queira operar de 2 em 2 elementos. Então a gente tem uma janela de 2, a gente passou isso como parâmetro, e a gente quer processar essa janela de 2 eventos. Então, por exemplo, a gente quer aplicar uma função sobre a entrada. Nesse caso, qual vai ser a entrada? A entrada vai ser os eventos que estão nessa janela, ou seja, se a gente está operando uma janela de 2 eventos, a gente vai operar em cima desses 2 eventos, depois desses 2 eventos, depois desses 2 eventos e assim por diante. Então a gente tem uma janela de 2, a gente pode utilizar o ponto, vamos chamar a função reduce, e é isso. Ele basicamente nesse momento ele está esperando uma função para operar em cima dos dados. Tá? Bom, como que a gente consegue efetuar essa função de fato? No Apache Spark, a gente utilizou o conceito de lambda, ou seja, a gente basicamente determinava quais eram os argumentos que ele recebia e gerava uma saída. No caso do Apache Flink, a gente normalmente não utiliza funções lambda, a gente utiliza os próprios operadores que ele já possui por baixo. Para a gente utilizar esses operadores é muito simples, apesar de isso ser um pouco, digamos que mais verboso, ou com mais texto que a gente tem aqui, mais código que a gente tem que gerar, para a gente criar isso no NetBeans é muito simples. Para a gente fazer isso, a gente só precisa utilizar new, Ctrl espaço, ele já vai sugerir para a gente qual operador que ele sugere que a gente implemente. Então, nesse caso, ele sugere que a gente implemente o aggregation function. A gente pode utilizar esse primeiro. Então, eu só dei um new, Ctrl espaço, ele já sugeriu o primeiro. Enter. Podemos abrir e fechar parênteses. E ele já autocompletou para a gente. Tá? Eu não apertei nenhum botão. A gente só apertou new, espaço, Ctrl espaço nesse caso. Ele sugeriu o aggregation function, enter. Ele já sabe que ele vai receber do tipo inteiro, porque a gente já declarou isso como inteiro. Abre e fecha parênteses, ele já vai declarar essa função. Se ele não declarar, Ctrl espaço, ele vai sugerir essa função. Então a gente pode dar um ponto e vírgula aqui no final, só para ele parar de exibir uma mensagem de erro. E o que ele está fazendo aqui? Ele basicamente está esperando que a gente implemente essa função de reduce para ele. Essa função de reduce recebe um inteiro, chamado T1, e um segundo inteiro, na verdade o segundo inteiro chama T1 e o primeiro chama T. E aqui ele joga uma exceção, a gente pode remover essa exceção, que a gente vai implementar essa função. Então, vamos supor que a gente queira saber a soma dos eventos na janela. Então, por exemplo, a gente está agrupando os eventos de 2 em 2 e a gente quer saber a soma desses dois elementos. Então, a gente tem 1, a gente quer somar, então vai dar 2. 1, 2, a gente quer somar, vai dar 3 e assim por diante. Para a gente fazer isso, a gente basicamente tem que somar o primeiro elemento com o segundo. Então, return T mais T1.
E é isso. Se a gente exibir na tela agora esses eventos, a gente consegue saber se a nossa função está funcionando ou não. Então, a gente pode salvar aqui em cima. A gente pode remover esse ponto e vírgula que a gente colocou no final. O próximo operador que a gente pode utilizar é o operador de sync. Então vamos só dar uma olhada aqui nas nossas operações. Então a gente está aqui na etapa de aplicar transformações, a gente já aplicou uma transformação, a gente basicamente pediu para o Flink agrupar os eventos numa janela, a gente agrupou os eventos numa janela de 2 eventos. E o segundo passo que a gente utilizou é uma função de reduce, em que a gente efetuou um processamento em cima dessa janela. O próximo passo então seria utilizar uma função de sync. Vamos ver quais funções que a gente pode utilizar. O Flink ele já possui algumas operações que ele permite que a gente efetue sync. Então um exemplo de operação é o print. Então se a gente utilizar a função print, ele vai exibir os elementos daquele data stream no terminal. Ele também permite que a gente chame essa função denominada write_as_csv. Essa função basicamente vai escrever um arquivo de saída e o write_as_test também. Ele possui outros operadores, por exemplo, eu posso pedir para ele gerar um arquivo e passar como parâmetro a pasta no HDFS que eu quero que ele escreva. Então, por exemplo, isso é um exemplo de sync. Então vamos voltar para o nosso projeto. Vamos pedir para ele exibir o resultado na tela. Então a gente pode chamar o ponto print. E é isso. Se a gente executar isso, ele ainda assim não vai exibir nada, porque a gente precisa falar para o nosso Stream Execution Environment que a gente quer submeter essa tarefa. Então, para a gente fazer isso, a gente pode chamar o C, que é o nosso Stream Execution Environment, ponto, execute. Ele vai reclamar aqui porque ele pode jogar uma exceção, então a gente pode vir aqui no lado esquerdo, apertar com o mouse, selecionar essa opção add throws clause, ele vai exibir aqui em cima que ele pode jogar uma exceção, e é isso. Bom, vamos relembrar um pouquinho o que a gente está fazendo aqui. A gente criou um Stream Execution Environment para a gente poder submeter a nossa tarefa. A gente criou um data stream com um conjunto de elementos. Então aqui são os elementos que a gente tem no nosso data stream. A gente operou em cima desses nossos elementos. Então a primeira operação que a gente fez foi agrupar esses eventos numa janela de 2 eventos. Então a gente passa como parâmetro 2. Então a gente vai operar em cima desses 2 primeiros elementos, depois desses 2 primeiros, depois desses 2, depois desses 2 e assim por diante. Bom, e a gente chamou a função reduce. A função reduce basicamente vai operar em cima dessa janela que ele está exportando. Então, a nossa função reduce, ela basicamente vai somar os eventos. Então, a gente recebe 2 inteiros como parâmetro, e a gente pega o primeiro elemento, soma com o segundo e retorna. Então, por exemplo, nesse caso, a gente soma 1 com 1, retorna 2, soma 1 com 2, retorna 3, e assim por diante. A gente adicionou um sync, que é basicamente a gente pediu para ele exibir o resultado no terminal, e depois a gente pediu para ele executar. A gente pode vir aqui em meu main, clicar com o botão direito do mouse, run file. Ele vai criar o Stream Execution Environment, vai criar um data stream e vai executar a tarefa. E aqui ele tem a resposta. Tá? O primeiro passo que a gente precisa entender quando a gente está utilizando a função print é que esses elementos não vão ser exibidos em ordem. Isso porque o Flink opera de maneira distribuída e o Flink possui um conjunto de operadores operando de maneira distribuída. Então essa função print, ela não necessariamente vai receber os elementos em ordem, mas ela vai receber os elementos de uma maneira que a gente consiga determinar qual foi a ordem. Ok? Bom, qual é a ordem? Basicamente ele exibe no primeiro campo aqui qual é a ordem dos eventos que a gente deve analisar. Então ele fala que 10, que ele começa em 10, que é a primeira janela que ele exporta, possui valor 2. Ou seja, a primeira janela que ele exportou possui valor 2, que era basicamente feita do primeiro elemento com o segundo elemento, e retornou 2. A segunda janela que ele exportou é a janela 11, possui o valor 3, então ele pegou o terceiro elemento com o quarto, 1, 2, exibiu 3. A terceira janela possui o valor 4, que são esses elementos. A quarta janela possui o valor 6, se a gente olhar aqui, 13 possui o valor 6, e a última possui o valor 7, que basicamente são os últimos campos, 3 com 4. Ok? Então a gente consegue perceber que ele basicamente agrupa os eventos nessas janelas, e ele opera em cima desses eventos. Vamos criar uma janela de 3 eventos para a gente ver o que acontece. Então a gente só precisa trocar o parâmetro aqui de 2 para 3 e executar novamente.
Ele vai criar um ambiente, vai executar, submeter a tarefa e assim por diante. E é isso. Então aqui nesse caso a gente possui os identificadores. A primeira janela que ele exportou é essa janela com o identificador 3 e ela possui o valor 3. Então vamos dar uma olhada. A gente agrupou os eventos de 3 em 3. Ele pegou o primeiro elemento, somou com o segundo. Então ele chamou essa função pela primeira vez possuindo 1 e 1, retornou 2. Depois ele chama de novo a função reduce, passando como parâmetro o terceiro elemento, mas também passando como parâmetro o resultado do reduce anterior. Então aqui ele receberia como parâmetro 2, que é basicamente o resultado dessa soma anterior que ele fez, e passaria o terceiro elemento, que é esse terceiro elemento aqui. E ele exibe o valor 3, ou seja, é a soma desses três elementos. A segunda janela que ele exporta é essa janela com ID 4, possui o valor 6, que é a soma desses três elementos, 2, 2, 2. E a última janela é a janela 5, que possui o valor 9, que são esses três caras aqui. Tá? Bom, o que aconteceu com esse último elemento? Ele não exportou? Não. Uma vez que a gente está trabalhando com a janela de Tumbling Window, ele vai esperar juntar 3 eventos para exportar. Ou seja, ele sempre vai esperar receber N eventos, que é o parâmetro que a gente determinou no count window all, para exportar essa janela de fato. Ok? Quais outras operações eu poderia, ou transformações, eu poderia executar em cima do meu datastream? Bom, eu, por exemplo, poderia utilizar a função map, em que ela recebe um elemento de entrada e gera outro elemento de saída. Então vamos supor que a gente quisesse, antes de exibir os elementos da nossa janela que a gente executou, a gente quisesse, por exemplo, duplicar os eventos. Então vamos dar uma olhada no resultado antes, para a gente ver qual é o resultado que a gente obteve anteriormente. Então até o momento a gente agrupou os eventos em janelas de 3, multiplicou os eventos, somou os eventos. Então a gente tem 7, 8, 9. Esses são os IDs. O primeiro, a janela tem o valor 3, a segunda janela o valor 6 e a terceira janela o valor 9. Então a primeira é a soma desses 3, desses outros 3, desses outros 3. Então vamos supor que a gente queira pegar essas janelas e multiplicar por 2. Então, por exemplo, a gente quer chamar a função map para executar uma função em cima dos elementos. Pode apertar Enter. Ele espera receber uma função de map function. Isso também é muito simples da gente implementar nesse caso, porque a gente pode simplesmente pedir para o NetBeans autocompletar para a gente. Então a gente pode, por exemplo, chamar a função new, Ctrl espaço. Ele já sugere que a gente implemente essa função denominada map function. A gente pode apertar Enter. Apertar Enter novamente. E ele implementou a função. Tá? O que a gente precisa alterar nessa função? O map function ele vai receber um elemento de como entrada, então ele vai receber, por exemplo, um inteiro, e ele vai gerar um segundo elemento como saída, aqui ele denomina como R. Ou seja, a gente precisa determinar para ele qual é o tipo de evento que ele vai gerar como saída. O tipo de evento que ele vai gerar como saída também é um inteiro. A gente pode substituir o R por integer. A gente precisa também arrumar aqui, nesse R, então a gente vem aqui e também substitui pelo integer. A última etapa é aqui, nesse print, a gente precisa dar um ponto, para ele suportar, e é isso. Então, basicamente, a gente vai receber, essa nossa função map, ela vai receber as janelas somadas que a função reduce gerou. Então, a gente pode vir aqui, remover esse throw exception para a gente implementar a nossa função. O que a gente quer é, basicamente, receber o elemento 3, multiplicar por 2, receber o elemento 6, multiplicar por 2, receber o elemento 9 e multiplicar por 2. Ou seja, o nosso terminal deveria exibir os valores 6, 12, 18. Então vamos na nossa função de map retornar return t vezes 2. Ou seja, t é o parâmetro que a gente vai receber e a gente vai multiplicar esse parâmetro por 2. Então a gente pode executar novamente. Aperta o botão direito, run file. Vai criar o Stream Execution Environment, vai submeter a tarefa. E é isso. Então, o primeiro ID é 13, valor 6. Segundo elemento, 14. Segunda janela, valor 12. Depois, valor 18. Bom, por que 6? Porque a gente está agrupando os eventos de janela de 3. Somamos esses eventos, então deu o valor 3. Depois multiplicamos esse valor 3 por 2. Deu o valor 6. E assim por diante. Outra função que a gente poderia utilizar, por exemplo, é a função de filtro. Vamos supor que a gente quisesse filtrar os elementos de entrada. Então vamos supor que a gente, em vez de exibir 6, 12 e 18, a gente quisesse só exibir os valores maiores que 10. Como que a gente poderia fazer isso?
gente pode vir aqui depois da nossa função map, chamar a função filter, então ponto filter, ele vai autocompletar para a gente novamente chama new, Ctrl, espaço, ele já vai sugerir uma função para a gente, então ele vai sugerir a função filter function, enter, ele vai querer implementar para a gente pode deixar ele autocompletar também, aperta enter novamente, e aqui embaixo a gente já tem a nossa função. Então a nossa função integer, ela recebe o inteiro, ela vai retornar um booleano, e a gente tem que determinar para ela se ela deve ou não utilizar essa função. Ele também está reclamando de outro parâmetro. É basicamente o return. Então vamos retornar. A gente pode fazer aqui nesse caso um if. Então vamos supor que a gente só queira exibir os valores maiores que 10. Então a gente precisa primeiro verificar se o t é maior que 10. Então if t for maior que 10. Opa. Return true. Se não, return false. Ou seja, se ele for maior que 10, sim, pode gerar a saída. Se não, retorna false. Filtra esse evento. Então vamos executar novamente. Então meu main, botão esquerdo mouse, run file. Lembrando que a gente estava zerando os valores 6, 12 e 18. Agora ele deveria gerar apenas o valor 12 e 16, 12 e 18. Então nesse caso ele gerou 12 e 18. Então, por exemplo, a primeira janela que ele gerou é 12, a segunda janela que ele gerou é 18. Ou seja, aquela janela de valor 6 foi filtrada, porque ele retornou falso na nossa função de filtro. Ok? Então a gente já aplicou várias transformações sobre os nossos dados. Vou fechar aqui. Então, criamos nosso Stream Execution Environment, criamos nosso data stream baseado em um conjunto de eventos, conjunto de elementos. Agrupamos essa janela, esses eventos, numa janela de 3 eventos. Aplicamos uma função reduce em cima dessa janela, então a gente agrupou os eventos, a gente somou os eventos nessa janela. Posteriormente a gente duplicou os valores que nós exportamos na função reduce, então multiplicamos por 2. Posteriormente nós filtramos os eventos, então a gente só quis receber os eventos que fossem maior que 10. E por fim a gente exibiu o resultado no terminal. Então esse basicamente é o fluxo de desenvolvimento de uma solução Apache Flink. Criamos um projeto Maven, criamos um Stream Execution Environment, definimos um data stream, que são basicamente os dados que a gente vai trabalhar no nosso ambiente, aplicamos um conjunto de transformações sobre esses dados e, por fim, executamos um sync, ou seja, pedimos para ele exibir no terminal. Isso é um sync. A gente poderia, por exemplo, pedir para ele escrever em um arquivo. Então a gente já sabe utilizar o Apache Flink na prática. Bons estudos.